Boa noite a todos e a todas, bem-vindos a mais uma Segundas com Emmanuel, e nós vamos dar início à nossa semana de trabalho da nossa FEMEL, da nossa querida Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz de Biporã. Para a gente começar os nossos trabalhos dessa semana, eu vou convidar a nossa irmã Maria para fazer a nossa prece inicial. Vamos então fechar os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso mestre amigo, Deus, nosso Pai Criador, e já agradecendo por estarmos aqui, tendo essa oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, e que possamos, Senhor, dentro deste estudo de hoje, nos inteirarmos do que nos diz o nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, através deste querido amigo espiritual Emmanuel, que tantos ensinamentos nos traz, nos esclarece, abre os nossos corações, as nossas mentes, nos conduzindo à conduta para o bem, à conduta para o amor, para a fraternidade. Então, queridos amigos, nos colocamos à disposição desse aprendizado. Senhor Jesus, esteja conosco, nos abençoando. Que assim seja. Obrigada, Maria, pela nossa prece inicial. Vamos aproveitar e lembrando, pegar a nossa aguinha, colocar lá para fluidificar, que é bom, né? E depois a gente renovar as nossas energias. Para começar a semana, isso é bom, né, gente? A gente ter uma renovada nas energias. Inclusive, hoje, eu vou tentar falar menos, porque eu falo demais e eu não me aguento mais me ouvir falando, para deixar vocês falar mais um pouco. Você, enquanto eu vou explicando, a gente vai lendo, você anota uma coisinha aí para a gente falar depois, sabe? Para deixar um espaço maior para falar. Eu acho que às vezes as pessoas querem e não dá tempo. Vou fazer um teste hoje, né? Eu tenho medo de ficar falando, às vezes eu falo até 8h30, 8h40, daí eu deixo um pedacinho no final para comentar. Aí eu vou tentar, pela programação que eu fiz aqui, dar menos. Vou falar menos, e aí, conforme for, se tiver mais espaço para participação, beleza, senão daí a gente encerra, não tem problema, tá? É importante deixar esse espaço para troca de experiências, que eu, às vezes, não sei, eu senti um pedido aí, que às vezes a gente precisa, né? Para a gente começar, então, hoje a gente vai estudar o capítulo 43, com o título Boas Maneiras. E esse capítulo vai falar sobre Lucas, e ele vai continuar a passagem que a gente leu do Evangelho de Lucas no capítulo 39. A gente fez um estudo do 39, quando a gente fez o estudo, eu faço o contexto todo, e a gente já pegou um pedacinho do 43. Eu vou retomar, que é lá, lógico, né? Já tem 4 encontros, e aí fora as semanas que a gente espaçou, mas só para a gente ver que, quando a gente começar a ler, você vai falar, opa, parece que eu já ouvi, já, e recentemente, tá? E esse trecho inicial, ele diz assim, e assenta-te no último lugar. Vai falar, então, dando um spoilerzinho, né? Vai falar sobre humildade, o nosso Boas Maneiras é o título, mas vai falar sobre as lições de humildade que Jesus nos deu. Então, pensando nisso, antes da gente começar, eu achei um vídeo do Rossandro Klingey, que é um psicólogo palestrante espírita brasileiro muito importante, muito legal de ouvir, ele é agradável de ouvir, e tem um trechinho que ele fala que é preciso humildade para aprender. E eu achei interessante esse trechinho de 3 minutinhos, a gente assistiu o Rossandro e depois a gente vem com as explicações aqui, né? Eu acho que ele vai trazer uma colaboração para a gente, tá? Deixa eu abrir aqui a minha guia, então.
Vamos lá? Ó, 3 minutinhos e 35. Roçando Klinge, é preciso humildade para aprender. Vamos lá. Eu sei que muita gente deve estar achando que a Terra é uma ilha de caras, mas não é não, está mais para Carandiru. Existe de fato uma sociedade complexa, difícil, como Virginia muito bem colocou aqui, nós vivemos em meio a conflitos que estão tendo que ser administrados o tempo inteiro naquilo que a gente faz e precisamos desenvolver em nós essas habilidades. Precisamos entender que na formatação de um indivíduo, ele não nasce pronto, nós somos sempre um projeto de vir a ser. Por que vocês estão aqui hoje à noite? Pela consciência que tem, que estamos sempre em busca de aprender mais para nos tornar cada vez mais e melhores. E é preciso um sentimento fundamental para você. Vocês estão conseguindo ouvir ou está baixinho? Tá bem Tá baixinho, baixinho. mas eu estou ouvindo. Tá dando para ouvir? Tá saindo, né? É o vídeo do YouTube. Eu vou tentar pôr legenda nele, tá? Só um minutinho. De caras, mas não é não, está mais para Carandiru. Existe de fato uma sociedade complexa, difícil, como Virginia muito bem colocou aqui, nós vivemos em meio a conflitos que estão tendo que ser administrados o tempo inteiro naquilo que a gente faz e precisamos desenvolver em nós essas habilidades. Precisamos entender que na formatação de um indivíduo, ele não nasce pronto, nós somos sempre um projeto de vir a ser. Por que vocês estão aqui hoje à noite? Pela consciência que tem, que estamos sempre em busca de aprender mais para nos tornar cada vez mais e melhores. E é preciso um sentimento fundamental para você chegar a esse compromisso. É que você tenha humildade. É preciso humildade para aprender. Eu vejo que a gente, às vezes, com a visão de concorrência, no sentido mais infantil das coisas, a gente não percebe que no convívio com as pessoas, a gente aprende. Não necessariamente apenas concorre. Fui fazer umas aulas porque eu queria viajar e eu sabia que na França eles não gostam de falar nem inglês, são altamente xenófobos. E eu queria o basicão de comunicação. Na primeira aula a professora perguntou, você toma banho? Aí eu fiz, por que, professora, a senhora está perguntando isso? Porque você toma banho, tomo. Então você tem que saber pedir, primeira coisa, um hotel com chuveiro. Eu disse, não, mas é um clássico, professor, todo hotel tem chuveiro no quarto. Não na França. Como eles não tomam banho, tem quarto com chuveiro e quarto sem chuveiro. Eu, chocado, igual aquele emoji, né? Eu digo, tá bom. E aí ela, repita comigo. Aí depois ela repetiu, eu repeti. Quando você vai fazer curso de língua estrangeira com adolescentes, você é humilhado por eles. Né? Aí ela repetiu, eu repeti. Aí eu disse, Je voudrais un bain avec douche. Seria como se eu tivesse dito, the books on the table. Aí ela fez, Pedro, repita. Aí Pedro, je voudrais un bain avec douche. João, je voudrais un bain avec douche. Eu, miserável. Esse é o sentimento que a gente chama de escassez. No sentimento de escassez, eu vejo o que o outro tem como algo que me tira. No sentimento de abundância, eu vejo o que o outro tem como algo que me acrescenta. Quando eu estou no sentimento de escassez, eu fico irritado com os dois adolescentes, ou com os quatro, que falam perfeitamente, je voudrais un bain avec douche. Quando eu estou com o sentimento de abundância, eu descubro que eu faço parte de uma sala de aula que, além da professora pronunciar muito bem, eu tenho mais 4 professores. Eles não me tiram, eles me dão. E uma das formas de desenvolver profissionalismo é a capacidade de, com o outro, aprender. E olhar para o outro como, mesmo que seja chato, diferente, irritante, que ele tenha uma orientação sexual diferente da minha, que ele vote num cara que eu não acho que deve votar, que ele tenha uma religião, enfim, eu percebo aquilo que acrescenta. E naquele momento, seja na família, seja em qualquer ambiente, eu olho para o outro e desenvolvo com ele um aprendizado. Vocês conseguiram perceber? Se às vezes a gente acha que melhora, mas quando coloca a legenda automática,
não sai exatamente o que ele está falando, que eu consegui ouvir e vi que não era exatamente, mas a legenda automática é assim. Ele fala sobre a ideia de você... É aquela história do copo cheio não enche, né? Você tem que aprender, ele deu o exemplo de aprender uma língua, e você chega no lugar, e aí os jovens aprendem melhor do que ele. Aí, quando manda falar em francês, lá, e ele falando, parecendo tudo enrolado, o jovem vem e fala mais rapidamente. Ele fala lá, mas que peste, né? Não. Esse é o sentimento de escassez, ele quer o sentimento de abundância. Nossa, ele é jovem, ele fala melhor que eu, então eu vou aprender com ele, não só com o professor. Eu posso aprender, então ele diz que a gente aprende a todo momento com todas as pessoas ao nosso redor, que as pessoas são diferentes de nós, que elas têm classes sociais diferentes, que elas têm orientações sexuais diferentes, que elas têm políticos diferentes. A gente está vivendo um momento muito difícil, pesadíssimo em termos energéticos, e a gente não consegue enxergar pelo lado do outro. O negócio é só atacar. Então, ele coloca a humildade nessa proposta para a gente estudar, né? E vamos pensar, se a gente vê a nossa leitura, a palavra humildade, ela pode vir do latim humilitas, que é se diminuir, ou ela pode vir do grego humus, que é aquele solo, estar no chão. De qualquer maneira, é interessante que a gente pensa que a humildade é você se rebaixar. Não, não é isso. É você não... e Jesus vai trazer essa fala aqui através das interpretações de Emmanuel. É você não se elevar perante os outros. Não é se rebaixar. É a igualdade. Nós somos irmãos, somos fraternos. Então, é interessante, né, a gente pensar nisso. Agora eu vou colocar o nosso texto de hoje, para todo mundo que estudou, para quem não estudou. Vamos seguir juntos aqui, ó. Olha lá. A leitura de hoje é em Lucas 14:10. A gente estudou lá no... Eu estou com a anotação no meu caderno aqui. A gente já estudou este mesmo pedaço de Lucas, mas no comecinho. Mas no capítulo 39 era, mas quando fores convidados, vai. Aí a continuação é, e assenta-te no último lugar. Então, ele separou em duas partes o mesmo versículo, fez o capítulo 39 e o 43 que nós estamos estudando. E só para lembrar, lá no 38, a gente já fez um estudo do Lucas, o evangelista. O Lucas, ele vai escrever o evangelho entre 59 e 63, depois de Cristo, e ele vai, na mesma época, escreve o Ato dos Apóstolos, que também é de autoria dele. Ele escreve primeiro esse evangelho, depois o Ato dos Apóstolos. O público dele são os gentios, que eram os pagãos, os não-judeus, no período de Jesus, e os judeus, que eram convertidos. Então, ele escreve para públicos não-judeus e judeus no momento. Ele se converte, o Lucas, ao cristianismo e se junta a Paulo. Ele não conhece Jesus, então. Ele era um médico e ele ainda vive até os 84 anos, que eu fiz pesquisa. Isso era um privilégio. Viver, hoje ainda é, né? Imagina lá, né? No primeiro século lá de formação do cristianismo, como ele viveu bastante. No capítulo que a gente tinha estudado de Lucas, lá no 14, essa passagem do Evangelho, ela foi precedida, né, pela parábola da cura de um doente, que era a história que a gente viu um vídeo do capítulo 38, que era o homem hidrópico, que tinha os problemas na pele. Então, Jesus, o título do capítulo 14 é A Cura de um Doente, Lição de Humildade. Então, diz que Jesus foi convidado para entrar na casa de um fariseu. Que dia da semana, cristãos? No sábado. O fariseu, ele é um protetor da Torá, o livro sagrado dos judeus, e o sábado era dia sagrado, era uma convenção. As pessoas tinham que respeitar esse dia. E Jesus foi convidado para adentrar essa casa para fazer uma refeição. E Jesus era observado,
como sempre, né? Jesus estava sempre observado. E havia ali um homem hidrópico, esses problemas de pele, que pedia cura. E Jesus se dirige a todos, porque ele sabia que ele estava sendo observado, ele se dirige a todos e diz: é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Todos se calaram, e ele curou o homem. E depois ele se volta a todos, depois da cura, e diz: qual de vós, se lhe caiu um jumento ou boi no poço no sábado, não o tira imediatamente? Ou você deixa lá? Se cai uma pessoa, se cai um animal seu lá, se quer sua comida, quer seu transporte, você deixa lá. Hoje é sábado, não posso pegar. O que Jesus queria dizer com isso? Que é óbvio que as pessoas tiravam. No entanto, elas eram hipócritas e queriam defender o dia de sábado na frente de todo mundo. Então ele falou: não, eu vou curar. Vocês também estão fazendo coisas e não mostram para os outros, né? E é claro que as pessoas faziam essas coisas, mas elas viviam pregando aparências. Como que ela vai... Vou desligar aqui meu celular. Como que ela vai pregar que Jesus faça se ela assumir que ela também faz, né? Então, por que Jesus não iria curar? Por que ele não iria ajudar uma pessoa que está precisando, porque era um sábado, em nome de uma convenção? Não é? Essa era o que Jesus ia falar. Ele pregava um amor ao próximo. Jesus, eu falo isso para os meus alunos quando eu explico o cristianismo, Jesus não era cristão, Jesus era judeu. E os seguidores de Cristo dão origem ao cristianismo, não é verdade? Então, ele veio revolucionar a própria religião que ele nasceu. Isso é muito importante para nós cristãos entendermos, né? Porque você fala, para nós cristãos, o que é o sábado? Pois é, mas Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Ele guardava o sábado. Porém, nessas ocasiões em que as pessoas pediam ajuda, ele não iria abrir mão. Ele iria ajudar o próximo que veio procurá-lo. Então, ao observar, continuando a parábola, que as pessoas se adentravam ao local para fazer o banquete, essa refeição, e escolhiam os primeiros lugares na mesa, ele propôs uma parábola, logo na sequência da cura desse homem hidrópico. Ele diz assim: quando fores convidados às bodas, nunca sentem nos primeiros lugares, resumidamente, pois podem ser convidados a se retirar, e você vai pagar aquele mico, né? Mais ou menos assim, Jesus, se existissem essas palavras, Jesus podia falar isso. Você chega no lugar, você vai lá na primeira fila e bota a sua carona, expõe sua figura, aí o dono da festa chega e fala: ei, essa cadeira aí é para minha família, não é para você. Então, o que Jesus vai e diz? Quando fores convidados, assenta-te no último lugar, para que sejas convidados a um local de maior consideração. Tá vendo? Então, ele fala, não vai chegando na festa, chegando em qualquer local que você está, se expondo. Coloca-te num lugar e depois, se não for ali que você vai ficar, a pessoa tira. Se não for, pelo menos você não... Olha que dica de boas maneiras que Jesus nos deu, de comportamento social adequado, né? E Jesus, ele se opõe a essa hipocrisia que a sociedade prega. Então, assim, no sábado você não pode curar, mas você pode chegar na casa dos outros, sentar lá na ponta do banquete, você foi convidado, você não é da família, você não organizou o banquete, está tudo na mesma parábola. E Jesus está querendo pregar a humildade como um hábito, a gente entender isso, né? E o Rossandro trouxe lá, já vamos fazendo associações, né? Eu passo o vídeo primeiro para ficar mais fácil de manusear o Meet aqui, mas a gente já vai fazendo associações. Então, assim, Jesus fala da humildade e o Rossandro distingue o sentimento de escassez, que irrita, e o sentimento de abundância, que você pode receber de todos, quando você não se coloca superior aos outros. Por que alguém se irrita, o que Rossandro está colocando? Porque ele está sentado lá na ponta da mesa da refeição, e alguém vem e tira você de lá, mexe com o seu bril, aí te irrita. Se você senta por último, as boas maneiras de Jesus, você acaba sendo bem recebido e convencido até em um lugar de maior estima, né? Seria essa abundância que a gente poderia fazer um paralelo, meio forçadinho aí, mas dá para fazer um paralelo. Agora, vamos lá no nosso primeiro parágrafo, tá? A leitura curtinha, ó.
O mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Depois só aumenta um pouquinho, que o negócio aqui não está bonito. Aí. Certo. A sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe, ou que é superior ao ambiente que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Intolerável, que irrita, né? O intolerável nesse sentido. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela vez primeira, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia, através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assalte os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenha conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Nossa, aqui nós temos lições de vida, lições de moral, puxão de orelha para todo lado. Tem dia que o Emmanuel vem, né? Ele vem para trazer para a gente aquela lição. Então, vamos lá, ó. Lá no primeiro parágrafo, ele fala que Jesus está nos dando, nessa passagem, nessa parábola, exaltando as boas maneiras, os comportamentos educados que devemos ter. E ser educado é não se colocar acima e melhor que os outros. Ainda mais quando ele está querendo trazer no segundo parágrafo para os mecanismos da vida comum. Não é para pensar num banquete igual estava se colocando, né? Porque é uma parábola. A parábola tem que ser aplicada e ela foi criada. Jesus usava parábolas para explicar, para que as pessoas compreendessem melhor. Porque se ele falasse diretamente o que ele queria falar, não seria compreendido. A parábola, ela ilustra, a parábola faz as pessoas pensarem com exemplos do cotidiano que poderia estar acontecendo, né? Então, ele vai dizer, no segundo parágrafo, que a passagem revela uma metáfora, uma parábola, referindo-se ao banquete paternal da bondade divina, né? Então, as pessoas vão assentando ao banquete. Que banquete é esse que tanto Jesus fala? É como na passagem do filho pródigo, né? Deixar, quando a gente vê como no filho pródigo, deixar a proximidade com o pai, os primeiros lugares àqueles que mais precisam. Então, o filho lá, a história do filho pródigo, o filho que fica na casa, ele fica irritado. Por quê? Porque o pai recebe aquele filho que pegou o quinhão dele, gastou tudo, e o pai vem e abraça. E o filho que estava lá fala, e eu fiquei aqui, você não matou um boi para mim, e eu. E é essa a ideia, né? Aí, então, assim, é a mesma ideia. O filho pródigo, o banquete, são todas as metáforas que Jesus trazia para falar do reino dos céus.
para falar do amor de Deus por todos nós. E é claro que Deus ama igual a todos no filho pródigo, mas aquele que se perde e volta tem que gerar compreensão naquele outro que já estava ali, e não irritação. O outro filho da passagem do filho pródigo se irrita, porque ele perde a humildade, né? Ele não vê o irmão que está voltando, ele compete com o irmão naquele momento, né? Então, não se colocar como privilegiado para usufruir de benefícios, mas ceder em prol do nosso irmão, né? Na ajuda ao próximo. Mas Emmanuel ressalta, então, a aplicação, né, dessas parábolas na vida comum. Ele vai trazer os mecanismos da vida comum. No terceiro parágrafo, ele vai falar que Jesus nos recomenda a examinar como banquetes. O Espiritismo é lindo por isso. A gente tem que admitir que a gente tem acesso às leituras, né? Nós nos tornamos mais esclarecidos com relação ao Evangelho por momentos assim. Alguém falar, Jesus falou do banquete. E o que é o banquete? O Emmanuel vem e fala, filhos, vem aqui, o banquete é qualquer oportunidade nova que apareça em sua vida. Qualquer situação nova que você vai tomar conta dessa situação pela primeira vez. Entrando numa casa de alguém pela primeira vez. Entrando numa reunião pela primeira vez. Não é para você bradar se impondo como sabe tudo, né? Como sabichão, como espertão, como espertona, o que é superior ao ambiente em que se encontra. As pessoas acham isso intolerável. É insuportável você encontrar alguém assim, porque é a arrogância, né? Então, precisamos olhar para o nosso comportamento, a nossa fala, para poder observar se estamos nos portando dessa maneira nas oportunidades novas que são colocadas em nossa vida. Porque você chegar num lugar e se assentar na primeira fila, se aparecer, é arrogância. E às vezes a gente é arrogante sem querer. Está lá no local de trabalho, né? Você é chamado para fazer uma assessoria num lugar. Nossa, mas eu vou dar assessoria. Você já quer chegar a que jeito? Ué, se eu vou dar assessoria, eu sei tudo, o outro não sabe nada. Pronto, é a fórmula da arrogância. Ninguém te ouve. Aí você fala, nossa, eu fui lá, dei o curso, ninguém me ouviu. Muda o seu discurso. Até o jeito que você entra. Conversa com as pessoas de uma maneira diferente. Olha, eu vim aqui, mas eu vim aqui para trazer para vocês, para ajudar. Primeiro eu quero ouvir, antes de falar. Muda tudo. Agora você chegar e falando, o negócio é o seguinte, eu vim dar assessoria aqui, eu sei tudo, vocês não sabem nada, acabou. Até em sala de aula com os meus alunos tem que ser assim. Se eu chegar e impor meu conteúdo, posso? Posso? Devo? Não. Eles também têm conhecimento para trazer para mim. E eu preciso olhar para ele como alguém, como um ser humano que tem para contribuir comigo. Que seja sobre uma palavra. Pouco conhecimento que ele tem é de vivência, mas é importante para mim e também para o aluno. Então, isso em tudo em nossa vida, tá? Então, a gente tem que ter certeza, olhando para a gente, que a nossa postura não é arrogante. Porque a arrogância é a falta da humildade. É o oposto. A arrogância é exatamente o oposto da humildade. Quem é arrogante é aquele que tem certeza que ele sabe tudo. Então, hoje, por exemplo, se você pegar pessoas de um determinado lado da política e do outro lado, você só tem pessoas arrogantes. Eles sabem tudo. Todos, os dois de cada lado estão certos. É engraçado isso, né? Ninguém erra, ninguém mais é humano agora. Não, tá todo mundo certo dentro do seu ponto de vista, por isso que essa polarização, essa forma de expressão humana é violenta. Porque ninguém ouve mais ninguém, queridos. Né? Isso causa distúrbios. Imagina isso no nosso dia a dia, né? Nas nossas relações pessoais. Então, lá no quarto parágrafo, ele diz assim, que praticar essa atitude de adentrar agrupamento, se colocando como superior, né? Você tem que ser austero. Quando você chega no lugar se colocando como superior aos outros, você tem que ser austero e exigente. O que é austero? Severo, rígido, se impor, porque ninguém quer te ouvir.
Não vai na democracia. Na democracia ninguém vai te ouvir. Então, você chega com a imposição. Então, o que é recomendado? Para a tarefa de reconduzir almas, o trabalhador fiel ao bem inicia o esforço encontrando os corações pela fraternidade, não é pela imposição. A fraternidade significa o quê? A igualdade entre pessoas irmãs. Olha o que eu disse no começo sobre a humildade. Você não se ponha, não é você se rebaixar, é você dizer, somos todos iguais. É a base da relação da fraternidade, né? Você se colocar como irmão. Nossa, eu sei, ele também sabe, que legal. Vamos respeitar um ao outro, né? Sem debate, sem gritaria, sem pancadaria, porque hoje qualquer debate já vira briga, rompe com a família, termina a amizade de anos, porque cada um se acha o dono da verdade e humildade não existe, né? Então, ele diz que é uma oportunidade também de eliminar as sombras a cada dia pelo serviço constante. De quê? De vigiar os pensamentos, de ver se você está procedendo no bem, com humildade. Então, é sempre aquele movimento de olhar para si. Não é para você, o que a gente está aprendendo aqui, gente, não é para a gente olhar para o outro e falar, ah lá, que arrogante. Não, é para a gente olhar nos nossos banquetes diários, nas nossas oportunidades novas diariamente que nós temos a cada dia, é uma nova oportunidade em nossa vida. Se a gente está se comportando de forma arrogante, não é se o outro está. O outro, muitas vezes, vai ser reflexo do nosso comportamento, né? Então, o espiritismo é importante por isso. Ele é uma relação, ele fala da relação da gente com a gente mesmo. Lá no 5º parágrafo, ele diz que Jesus foi a maior personalidade do mundo. Seu grande reformador, que passou aqui corrigindo e amando. Não foi com austeridade que ele passou aqui com exigência. Jesus, o governador do nosso planeta, quem organizou a vida sobre esse planeta, ele encarna e ele vem trabalhando, corrigindo e amando. Ele não impõe a sua verdade. Olha que importante. Tampouco impôs o cristianismo. Jesus era um homem judeu, quando na carne, que trouxe um outro olhar ao monoteísmo judaico. Ele era o Messias, não é? Os judeus não acreditaram em Jesus, estão esperando o Messias, até hoje. Seu olhar era de amor, não de arrogância. A partir da condição do seu próximo. Ele andou junto aos excluídos. Já falei isso aqui várias vezes. As prostitutas, as pessoas jogadas à margem da sociedade, como os apóstolos. Ele tocava em leprosos, ele curava doentes e possessos. Esse é Jesus que nós estamos falando. Ele não tem arrogância. E se nós seguimos Jesus de modelo e guia, não é? Fica aí para a gente a grande lição de humildade que ele trouxe para nós, que passa pela terra obedecendo a lei dos homens, a lei religiosa, a lei da encarnação, que ele nem precisava, inclusive, ele vem obedecer essa lei. Lá no 6º parágrafo, detalhe, esqueci de colocar. Esta é a proposta de Jesus: ser o amor e viver no amor. Mas vir ao caminho dos homens, ele veio para cumprir a lei. E ele era o Messias prometido, que foi desacreditado pelos judeus. O maior homem, nosso protetor, encarnou como um filho de um marceneiro. Uma família pobre. Ele não foi príncipe, ele não era filho do rei, não era filho do imperador. Tinham várias pessoas poderosas que ele podia ter encarnado, não é? Lá no 6º parágrafo, caminhando já para os finalmente, Emmanuel nos pede que não assaltemos, olha que palavra que ele usa, gente, no último parágrafo. Não assaltes os lugares, olha que pesado, né? Para que não assaltemos os lugares de evidência por onde quer que passemos. Ao conversar com irmãos, não os ofusques
com a sua posição, que você tenha conquistado no amor, na sabedoria, seja qualquer posição que nós tenhamos conquistado. Se te encontras decidido a cooperar com o bem do outro, apaga-te, a fim de que o próximo possa te compreender. É só na humildade que você encontra a possibilidade do outro te ouvir, não é na arrogância e na imposição. A exibição arrogante só atrai perturbações e vai despertando nos outros situações conflitivas. É isso que ele está colocando. Ninguém ouve ou aceita algo que é trazido como imposição, como um sinal de superioridade. As pessoas buscam ser compreendidas. Todas as pessoas, todos nós procuramos isso. A arrogância, que é o oposto da humildade, não coopera com o bem. A fé, a humildade, nos traz sempre lições e benefícios. Sempre teremos lições e benefícios com a fé e com a humildade. E aí, para encerrar, lembre-se, assenta-te no último lugar, é isso que ele diz nas boas maneiras, né? Respeitando a todos, tendo humildade para continuar crescendo sempre na abundância, né? Vamos juntar o Rossandro aí, sem irritar os outros, mas sempre aprendendo com os outros. O que vocês acham? Que vocês acharam interessante? Vamos lá, comenta aí. Se algum trecho aí eu pulei, que vocês acham que mereceria um reforço maior. À vontade, eu vou tirar a apresentação, tá? Para eu poder ver vocês. Eu acho que é uma grande lição em que, em primeiro lugar, a gente tem que observar mais as nossas atitudes para ver se não estamos, né, de certa forma, caindo nessa oposição à humildade, né, que se chama arrogância, né, que isso, eu acredito que também ela é acompanhada pelo egoísmo, pela vaidade, né, e essa arrogância, ela faz com que nos sintamos superiores às pessoas, sendo que a humildade é, igual você falou, né, amiga, é a igualdade entre pessoas irmãs. Então, enquanto a gente, acho que em qualquer setor da vida que for, a gente vê o nosso próximo como nosso inferior, né, a gente vai estar caindo nessa parte que o Emmanuel falou, né, da oposição da humildade, que seria a arrogância, né, porque eu sempre vejo isso, sabe, tanto na minha vida particular, no meu ambiente de trabalho também, a gente sabe que existem pessoas, por vaidade, por egoísmo, se sentem superiores às outras, né, e eu procuro olhar para elas não só apenas com ódio, com raiva, mas eu olho para elas assim com uma certa tristeza, porque o grande valor da vida, né, que é a gente conviver em paz um com o outro, elas estão perdendo a grande oportunidade, porque a nossa vida na matéria é transitória, né, amiga? Isso aqui é tudo transitório. Os bens materiais são transitórios, né? Ninguém vai levar algo que seja material. Que iremos levar daqui serão, além das nossas experiências, os nossos amores, mas também os nossos caráteres, né? As nossas histórias, as nossas felicidades, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar refletir se a gente não cai, de certa forma, nessa oposição à humildade. Eu falo por mim mesmo, né? Porque a gente, como é humano, né? A gente pode a qualquer momento estar, nem que for para, sei lá, falar alguma palavra de alguma forma, ou tentar instruir algum amigo, ou tentar dar uma palavra para alguém da família. Será que a gente está sendo humilde mesmo em estar falando? Ou a arrogância está chegando até nós, né? De querer esbanjar, você está dizendo assim, eu aprendi, então agora eu vou mostrar como eu sei, né? É vaidade, na verdade, não é, né? Vem misturada aí, né? Quando você estava falando, Everton, a palavra arrogante, ela vem do latim adrogare,
que significa para exigir, é alguém que exige o reconhecimento do outro, se impõe. Então, a própria origem da palavra já traz, né? Ela já chega se impondo, de tipo, você me engole porque eu sou superior, você é inferior, né? Tem um outro lado, tá? Tá ouvindo? Então, né? Sim, Abrir, estamos. né? Abrir. Estamos. Tem um outro lado. A pessoa arrogante, ela traz em si medos e inseguranças. Por isso, às vezes, ela grita, ela tem problema de autoestima, e normalmente é do lado de fora que está todo mundo acontecendo. Tudo é o outro, né? Então, para a gente é muito difícil lidar com um arrogante, porque ele tem aquela casca grossa que a gente precisa quebrar. Mas quando a gente acessa essa parte interna dele, a gente vê uma pessoa com baixa autoestima, com uma dificuldade imensa de lidar com os próprios medos e com a insegurança. Então, ele vive num estado de ataque, porque se ele estiver nesse estado de ataque, ele não entra no momento da vulnerabilidade. E, assim, ele consegue abrandar um medo. Quando eu não estou vulnerável, eu estou escondendo meus medos ali, minha insegurança, né? Então, muitas vezes a gente pensa que lidar com uma pessoa arrogante é ignorá-la, é dispensá-la, mas muito pelo contrário, ela precisa de apoio. E aí entra, eu também me ativei dessa questão que lidar com arrogante pede a compaixão. E esse é um trabalho nosso, né? Trabalhar com a compaixão, com respeito, que é o que a Marina colocou lá, né? Precisa ter respeito, aprender, dividir, ouvir. E o lugar do arrogante é um lugar de muita dor, tá, gente? Por isso ele é doído. Ele faz a gente doer porque é um lugar de muita dor. Ele dá aquilo que ele entrega, aquilo que ele tem. Por aí. Então, eu queria trazer esse outro ladinho aí do arrogante. A gente tem que Perfeito. ter humildade para aprender, porque nós não somos sábios, né? Nós não sabemos tudo, a gente está sempre em aprendizado, e a gente tem que ter também a humildade para saber ensinar. E a gente tem que ter a empatia, né? Se colocar ali no lugar do outro, porque um dia nós já estivemos ali, naquele lugar, de não saber também, né? Porque muitas vezes as pessoas, por terem um conhecimento, elas se acham realmente superiores e se colocam, né, superior às outras pessoas. E aí magoam, oprimem, né? Porque quando você chega ali numa conversa e você quer se mostrar que você sabe tudo, que você acaba oprimindo a outra pessoa, você acaba magoando a outra pessoa. Então, a gente tem que sempre estar junto ali, estar juntos. Você sabe, mas você coloca junto daquela pessoa. Você coloca ali no mesmo nível de sabedoria. É compaixão, né? Exato. Que você vai conseguir, sim, ali, ter ali a fraternidade. É isso que eu ia falar, exercer a fraternidade, né? Compaixão exercendo a fraternidade. Exatamente. Aqui tem um pedaço do texto, põe lá no meio do parágrafo do 3º, 4º. Para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima, né? Somente assim conseguirá alijar as imperfeições eficazmente, eliminando uma parcela de sombra, cada dia, por meio do serviço constante. Isso vale para o arrogante, para quem lida com o arrogante, né? Como a Maria colocou, né? Chegar ali fraterno, sabendo que por trás ali tem uma alma dolorida e alguém que está num processo de evolução, talvez diferente do seu, nem mais nem menos, mas diferente.
E de vez em quando todo mundo é arrogante, né? Eu sou de vez em quando arrogante. Não nego. E tenho certeza absoluta que na hora da minha arrogância eu estou escondendo medo. Não quero me expor para determinadas pessoas. Outras já são mais próximas. Mas algumas que não são próximas, e se há um medo, há uma camada de proteção que a gente coloca. Não é sempre, mas quando você vê, você está ali meio batendo de frente ou querendo se proteger. Esse é o lance. Tá errado, mas eu não sou perfeita. É tão bom, né? Todos Ninguém, somos. não somos perfeitos, né? Todos somos Não, arrogantes, eu todos conto temos aqui, né? problemas. E é tão bom quando a gente chega e fala, nossa, porque assim, quando a gente está lendo sobre isso, a gente não fica um negocinho de você já foi, que você está falando, não é? Essa que quer essa coisinha aí, é o seu anjo da guarda. Ele fala assim, ah, lá a Marilyn falando de arrogância, a arrogantona. É, mas a questão é, o Emmanuel nos propõe, eu acho que o grande, gente, acho que a coisa mais triste que tem não é lidar com a arrogância dos outros, é perceber o quanto nós somos e nem sabemos. Eu acho que o Emmanuel, ele tem essa preocupação de fazer a gente lidar com aquele sentimento que grita no outro, mas é dentro de mim muito maior. Ô, amiga, eu não queria ser arrogante, não, mas Não, mas fique à vontade, não estará é que eu lembrei de uma lição que está no livro Pensamento e Vida sobre a humildade, que o Emmanuel fala assim, ó, que a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. É o que a Adri falou. Repete aí para mim que eu gostei da frase. Que a carência de humildade, que no Uhum. fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. É saber-se parte de um todo muito maior. E não você ser o todo maior, né? Olha que É que a arrogante. gente, às vezes, se acha a última bolacha do pacote, O né? gásinho final da Coca. E nós não somos, Então, assim, não. Nós não somos. eu gosto de seguir uma página que fala sobre o cosmo, né? Então, aí você pega, assim, ele está lá mostrando da Lua, o Sol, a Terra, e ele vai abrindo a imagem, assim, do negócio, e você vê aquele monte de planeta, tudo sustentável. Eu fico olhando aquilo horas e digo assim, quem pode dizer que Deus não existe? Gente, como que tudo isso funciona? A rota deles, as elipses e todas as voltas que eles fazem, um não bate com o outro, aquilo vai. E você fala assim, não tem como. Não tem como. Quando eu E vejo aí a isso, gente se acha a última bolacha do pacote. É medo, gente, é medo. A nossa origem, os nossos problemas estão todos lá no nosso medo. Medo de ser descoberto, medo de falhar, medo de ser rejeitado. É medo. Mais alguém quer comentar alguma parte, alguma coisa? Eu só queria, então, finalizar aí, retomando a fala do Rossandro. Eu procurei o vídeo, achei interessante, eu anotei aqui, né? Ele fala do sentimento de escassez e o sentimento de abundância, né? Aquele vídeo que estava o som, uma maravilha, né? É só ligar o Meet, tá, gente? Antes do Meet estava bom. E o sentimento de escassez é quando me causa irritação. Então, é quando eu vejo o que o outro tem como algo que me tira. É a arrogância. Eu tinha que estar melhor que ele. Como que ele aparece mais que eu? Eu apareço mais. E ele propõe substituir Medo. o sentimento de escassez pelo sentimento de abundância, que eu posso receber de todos, ou seja, eu vejo o que o outro tem como algo que me acrescenta. É uma total invertida no olhar, no pensar, né? Tudo começa ali no nosso pensar. Então, não ver o que o outro tem como algo que tira da gente, mas ver como o que o outro tem como algo que nos acrescenta, porque daí a gente soma na nossa irmandade, na nossa fraternidade, tá? Se abrir, né, Madeline? Isso. Para E ouvir, né? Você saber o essa que o outro tem. arrogância vem tudo através só das coisas materiais, né? Ah, sim, normalmente. Sim, exatamente, né? Materiais, Eu conhecimento, sei, né? Diplomas, né? Exatamente. Né? Esse conhecimento que você tem ali, o outro está falando melhor do que eu não tenho, né? No fundo é o medo
de ser julgado, avaliado, né? Você é mais velho, você deveria falar melhor. Ou ter começado antes. Então, vamos aproveitar que a Adri já está falando, que ela vai encerrar o nosso estudo de hoje fazendo a nossa prece final. Vamos lá, Adri. Vamos fechar nossos olhos para olhar para dentro e elevar nossos pensamentos e agradecer por esse momento e essa percepção de que nós levamos aqui, que nós levemos para a semana essa percepção de que se a gente busca um mundo mais fraterno, um mundo mais irmão, que a gente possa se policiar nos nossos momentos de arrogância e de escassez e converter isso em compaixão e abundância, para poder somar. As barreiras erguidas têm sido grande e parece que a gente, na arrogância, coloca mais tijolos. Nós precisamos, então, nessa semana, que Deus nos oriente, que nos ajude a derrubar essas paredes, a se abraçar fraternalmente, a estender as mãos e a cuidar um do outro. Que a gente possa diminuir a arrogância e aumentar o amor. Que levemos isso para a nossa semana, em nossos corações, e que possamos refletir. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, amiga Adri, pela linda oração. Quero agradecer a presença de todos aqui, a paciência de todos, mais uma vez, ficar me ouvindo, e agradecer hoje essa participação maior, que eu acho que funcionou. Deu mais espaço vocês falarem, né? Fala menos a Marilyn, vocês vão expondo as ideias de vocês, e o debate vai enriquecendo, daí fica menos arrogância, fica mais humildade. Então, Antes, professora. e para a professora, então, você deixar a professora, domina a fala, ninguém mais fala, já é um costume, né, arrogância? Já é costume mesmo. Eu sei bem, a gente fica falando. Eu desejo a todos uma ótima semana, que a gente consiga policiar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos aí com relação a esse sentimento de escassez, propondo no local a abundância, né? Essa reposição da abundância em nossa vida. E a gente volta a se ver novamente na próxima segunda, com mais uma segunda com Emmanuel.